Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Mulher Pode Mais. Hoje a gente está na base do luxo, na base do puro chiquê, do jeito que a gente gosta, para começar bem o ano de 2026. Por isso que a gente convidou aqui para participar desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, a Denise Bianco, que é corretora e gestora de uma equipe de alto padrão de imóveis aqui em Curitiba e para todo o Brasil, porque ela já contou que viaja aqui os outros estados também para mostrar para os clientes, para dar palestras, para assistir também conteúdos de outros corretores de luxo no Brasil. E a gente quer saber tudo desse mercado, que é puro glamour. Puro glamour e esperamos, né, que 2026 agora, nesse início e o ano todo, seja de muita prosperidade, abundância, que a gente atraia um pouquinho desse luxo para nossa vida também. A gente está trabalhando aqui na cocriação hoje, gente. Então vamos cocriar, porque a Denise ela trouxe inclusive um livro que ela participou de um capítulo. É uma espécie de manual do corretor do mercado de luxo. E a gente quer Isso. saber esses bastidores, como é que funciona o dia a dia, como que é gerir uma equipe voltada para esse nicho, como é lidar com outras mulheres, no meio também considerado muito masculinizado, tem muitos homens corretores. A gente quer saber de tudo. Mas antes, para a gente começar, vamos começar do começo. A gente quer saber Vamos. como é que você ingressou nesse mercado de corretagem de luxo de alto padrão. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pois é, primeiro, obrigado vocês, né, pelo convite. Eu gosto muito de poder falar o que eu vivo, né? Estou há 15 anos já nesse mercado e respondendo, né? Eu sou administradora e trabalhava na empresa do meu marido de TI, nada a ver com o mercado de luxo de imóveis. E tinha recém passado por um processo de construção da casa que nós moramos. Então, assim, eu vivi um pouquinho dessa questão de procurar o terreno e depois construção, e eu vi como eu gostei. E passado um tempo, fui fazer uma viagem com um casal amigo e ela trabalhava numa imobiliária, que é a minha vida, eu sempre trabalhei na mesma imobiliária. E naquela época eles estavam começando a querer criar uma equipe de alto padrão, então eles estavam buscando corretores que vivessem nesse meio já, né? Então foi assim que eu entrei. Rapidamente eu me dei super bem, assim, porque primeiro eu tinha assim a parte de processo, procedimento, que eu já vinha de uma empresa de TI. Eu acho que isso fez uma diferença ali para mim. Depois eu sempre gostei de imóveis. Eu olhava, às vezes ia em obras, gostava, sempre gostei. Um mercado que sempre me atraiu. E aí, rapidamente, eu me dei bem, sempre tive muito relacionamento, então comecei a trazer clientes do meu próprio relacionamento e imóveis, né? Porque a gente faz também a captação, que aqui a gente fala angariação, é trazer imóvel do seu relacionamento para venda dentro da empresa. Então, eu fiz isso, assim, acho que em 2 anos eu já fui convidada para ser gestora. Olha, é rápido, né? Uma Foi bem ascensão rápida rápido. no mercado, na Foi bem carreira rápido. de liderança. Exatamente. E falando ainda desse início, você tinha então um trabalho com seu esposo, que imagino que fosse mais flexível ali, né, no seu Sim, dia a sim, dia. bem mais. Como que é conciliar a vida de mãe, que você já nos contou que você é mãe, e a vida de esposa, a vida de mulher, a vida pessoal com a tua carreira hoje? Então, na época, eu sempre falo porque realmente aconteceu. Eu estava assim, né? A mulher do dono da empresa, de repente eu fui trabalhar para outra pessoa. E a minha mãe falou na época: Nossa, você tá. Para quê, né? E sabe assim, um negócio que me chamou, me atraiu, eu fui. E nos primeiros 3 meses eu fiz um combinado. Porque se eu saísse, certamente eles precisavam colocar outra pessoa no meu lugar. Então eu falei, deixa eu ver, vou ficar ali 3 meses e entender, e realmente eu saí para nunca Gostou. mais voltar, adorei, né? Mas eu tive essas questões. Na época eu tinha filho pequeno e tinha aquele negócio de buscar, levar, né? Tem uma coisa do corretor
que apesar, embora a gente trabalhe assim, final de semana, hoje eu já não faço mais isso, mas fiz muito, no horário de almoço, que muitas vezes o Que é o horário que o cliente cliente tem disponível. é o que ele pode, mas nós não temos um horário fixo, então eu acho que isso ajuda muito. Você faz a sua agenda, né? Faz agenda, ajuda você ser mãe nesse momento, e nessa carreira eu acho que ela ajuda. Já trabalhou comigo pessoas que saíram de multinacional, por exemplo, e acharam que estavam no paraíso, porque primeiro que o cliente 7 da manhã ele não quer fazer visita, então dá tempo de você levar filho na escola, você consegue se organizar. E no horário que o cliente quer fazer as visitas, você também já está mais disponível, né? E claro, eu contei na época com a ajuda assim da minha mãe, do meu sogro, do meu marido, às vezes não dá para buscar no colégio naquele horário, né? Mas eu acho que é uma carreira que o horário ajuda quando você é mãe e tem que levar e buscar. Você falou que tomou gosto rapidamente. Muito. Eu imagino que não deva ser difícil tomar gosto por isso, porque quando a pessoa tem bom gosto, Bem tem isso. finesse, tem requinte, tem elegância, já sabe o que que é bom e o que que é caro, mas o que que você pode consumir. Estar no meio de imóveis de luxo, não tem como não gostar. E aí você tem que entender de arquitetura, de decoração, Exato. e aí você junta tudo, né? Quando você toma gosto por essa profissão, por essa área. É Foi isso que isso. aconteceu com você. Foi exatamente. E o que eu acho assim, ó, o nosso trabalho ele é gostoso porque você sai, você vai ver imóvel bonito. Então Que enche os você olhos. enche os olhos, você conversa com pessoas bacanas, porque o nosso público é um público muito de alto padrão. Então é um público que é bacana, você se identifica, você conversa, sabe? Não é uma coisa. E olha, a gente trabalha bastante. Tem dias que eu falo assim com corretores da minha equipe. E elas fizeram assim 5, 6, 7 visitas. E então assim é um dia bem trabalhado, mas é bacana, é gostoso. Eu vejo assim quando até hoje, amanhã mesmo eu vou atender 11 da manhã, eu vou atender um cliente. E é uma vida dura, né, Denise? Porque dura no sentido de que não tem um salário fixo. Não, Se você não vender, você não ganha. E a empresa talvez não dê recurso financeiro para não, não, transporte. Você banca a sua não, gasolina, o seu trajeto, né, o seu exato, deslocamento. tudo. Se vai almoçar com o cliente, você também, a não ser que o cliente queira pagar a conta, mas enfim, Não, existe exatamente. Tem um toda investimento pessoal, isso. né? E não só nisso, mas assim, até no se vestir, você tem que Ficar bem investir em apresentado. você. Então, assim, às vezes você faz vendas de valores muito altos e as comissões também, elas são altas, mas você tem que pensar exatamente o que você falou. Pode ser que a próxima venda demore um mês. E você tem que se organizar financeiramente. Mas o que eu percebo, assim, na época que eu montei a minha equipe, há quase 14 anos atrás, eu convidei amigas, amigas de amigas, parentes também, e algumas mulheres que não saíam, não trabalhavam. Hum, Mas quando você vai lá e fala, olha, a gente vai trabalhar com um público bacana, vai mostrar imóvel bacana, o nosso ambiente de trabalho é muito bom, nós somos amigas mesmo. Eu percebi assim um interesse muito grande de pessoas que nunca tinham saído de casa até para te trabalhar. surpreendeu, né, essa reação, Nossa, é porque elas impressionante. poderiam. Imagina, vou usar um termo aqui que a gente usaria no normal, tá? No dia a dia. Mulheres dondocas, que nunca É, trabalharam, que nunca precisaram. E de mas se repente, interessaram porque muito. gostaram do ambiente, né? É. É o meio que elas E vivem. e mudou muito, né? Porque antigamente, o corretor de antigamente, eu não conheci, porque quando eu entrei já tinha mudado, mas era diferente, era aquele, normalmente, homens, né, que iam ali com aquele terno, pasta na mão, né? E de repente viemos nós com algo totalmente, uma proposta diferente, uma Imagina a mulherada mudança, né? bonita, com um carro bonito, e a gente também sai, É janta, a corretora que sabe? parece cliente, É, né? é, Que e parece você vende muito ela que está lucro. vindo ver o imóvel para É, comprar ou ela está é. mostrando o imóvel? Então, isso foi uma sacada naquela época e fazia bem para todo mundo. Faz até hoje, né? Que legal. Então, a gente frequenta restaurantes E elas juntas. não tiveram um preconceito em relação a isso, de estar trabalhando Então, com isso. não, interessante, né? Eu até fiquei na época, nossa, mas vou entrar no mercado, não tinha nem o porquê, né? Mas não, é uma coisa que mudou de tal forma. E você falou que eu viajo, vou para, né? Eu vou muito a São Paulo e você vê que é um mercado que tem
muitos corretores de alto e altíssimo padrão. Em Miami tem, então não é, mudou. Então você consegue se sentir bem, você está inserida no que você está acostumada e ao mesmo tempo você consegue atender um cliente bacana, numa conversa bacana. Então No seu nível, é né? Um alto uma nível. De profissão nível pra muito, É. muito bacana. E como aconteceu uma mudança radical aí de ramo, né, do TI para os imóveis de luxo, tanto para você quanto para sua equipe, ali as mulheres que você chamou para trabalhar com você, você sentiu alguma dificuldade? Você, além do talento, da tua experiência já com o teu próprio imóvel que você estava construindo, você teve que fazer cursos de aperfeiçoamento, Sim. buscar conhecimento nessa área? Veja, eu sempre falo, eu acho assim, ó, que você tem que saber vender, tem que ser da tua natureza. Isso Se tem que você estar no não feeling mesmo. sabe vender, não tem jeito. Mas, com certeza, até hoje, né, gente? Eu acabei de chegar de São Paulo, fui fazer um curso, você tem que estar fazendo. Nós fizemos muito curso de vendas mesmo, porque venda parece que é algo assim, vai ali, o cliente compra. Não, ela tem técnica. E tem um momento certo de você Falar uma informação, né? Dizer alguma coisa. falar e também tentar pegar uma proposta, senão você vira amigo do cliente, você não vende. Né? E hoje a gente tem que estudar até sobre a política, sobre economia, taxa Selic, você tem que entender. Eu vivo falando, eu faço reunião de equipe semanal, todas as terças, há 14 anos, todas as terças de manhã eu faço reunião. E a gente vai levando temas assim. Então, eu tenho grupos criados com a minha turma. Então, eu vejo alguma informação, eu passo, durante a nossa reunião eu pergunto, né? Tento levar conhecimento, contrato, por exemplo, alguém de cartório para vir falar. Você tem que entender de financiamento bancário, você tem que entender sobre as taxas, porque quando você está com o cliente na rua, o gestor não está junto. Então, o cliente vai te fazer perguntas. E você tem que saber, você tem que entender de cartório, de financiamento, de taxa Selic, do que a gente está pensando para o ano que vem. E de repente aquele investidor ou aquele cliente, ele só vai ter aquele tempo para olhar aquele imóvel e conversar com aquele corretor. Então ele só tem, talvez, Você tem aquela oportunidade para fechar a resolver tudo, venda. para fechar o negócio, para mostrar e a pessoa se interessar realmente, porque daqui a pouco o cliente pega um avião, voa e vai para Miami e é aproveitar a oportunidade. Por isso que tem que estar bem Você informado, tem saber de que tudo. saber responder. E o cliente, ele vem muito informado. A gente atende economista, a gente atende vários advogados. Então, imagina você não saber falar. Então, você tem que saber. E eu cobro mesmo. Eu fico, eu levo muito em curso, em palestras, e eu fico fazendo um movimento, a gente tem grupos de WhatsApp, então eu fico ali, quem vai? Daí eu coloco uma lista, fulano já disse que vai, outra vai, entendeu? Eu meio que, assim, forçando o pessoal a estar sempre aprendendo e participando. Às vezes, essa palestra eu já vi, eu tenho alguns palestrantes que eu já vi 10 vezes, só que toda vez que você vai e você assiste, tem assim algo que ele vai falar que não falou no ano passado, que você vai às vezes ter um insight com uma conversa, né? Uma frase que ele fale numa palestra. Então, você tem que estar sempre sim estudando, se aprimorando. E além disso, você falou ali sobre a questão da vestimenta, né? Como que é a construção da imagem de uma corretora de alto padrão? Olha, primeiro você tem que estar sempre bem vestida, no sentido assim, algo formal, Assuda, sem ser nada nada aparente. extravagante e chique, né? Você tem que estar assim. Elegante. Tem que estar. Vestida Agora, assim, como se o fosse uma pessoal que executiva. trabalha comigo já é da natureza delas. E quando eu também vou conversar, alguém que às vezes me indicam, né? Eu recebo indicação para vir trabalhar na minha equipe toda semana. Toda Engraçado, semana. eu Mas eu já enxergo- olho no Instagram, eu já vejo, eu já entendo o perfil da pessoa e. Porque já está ali, você bateu o olho. Esses dias eu li que em 3 segundos você faz uma análise das pessoas. Eu li isso, em 3 segundos. Então, Eu imagino que nesse mercado, nesse nicho
imóveis de luxo, deva ser mais fácil ter mulheres corretoras do que os homens. Eu enxergo as mulheres mais elegantes, essas que já são do meio, como eram as suas amigas, como era você também, que, né, que inseriu nesse mercado. Eu vejo com mais facilidade e desenvoltura as mulheres do que os próprios homens. Na minha equipe tem 2 homens, ambos de alto padrão, então pessoas também acostumadas, né? Mas a mulher, ela é mais detalhista, ela é mais atenciosa, é da natureza da mulher, né? Ela é mais atenciosa, ela tem mais paciência, né? Agora aconteceu que a gente pegou um cliente, até foi indicação, e eu pedi para uma corretora atender e ela mostrou, acho que ela mostrou uns 10 no mínimo. E a cliente passou um WhatsApp, muito obrigada, mas eu não vou comprar, mudei de ideia e tal. Então, ao longo desse processo desses 10 imóveis, que seja que ela tenha mostrado, em algum momento ela entendeu isso, ela percebeu isso. E ela até me falou, mas precisa continuar, precisa ter essa paciência, de repente a pessoa vai mudar de ideia. Então, eu acho que isso, a mulher, ela sabe lidar melhor. Você né? diria lidar melhor com a frustração de mostrar muitas coisas e acabar não fechando a venda? Eu acho que sim. Não, a frustração ela é igual. Eu acho que ela tem mais paciência, ela às vezes é mais perseverante, Mais resiliente mais também, né? resiliente. Faz parte mesmo da natureza, da personalidade E das mulheres. esse mercado de luxo, quando o cliente vai ver o imóvel, ele vai geralmente sozinho ou ele vai acompanhado da esposa? Não, quase sempre vai. Olha, muito das vezes vai primeiro a mulher. Se ela Né? gostar, Se ela gostar, volta. Mas às vezes, mas hoje em dia mudou também. Isso é uma bobagem, porque isso hoje em dia não, né? Mas normalmente vai um casal, assim, quando né? É um casal que vai comprar, normalmente vão os dois. E depois a gente tem assim interessante, depois que evolui, volta às vezes com a mãe, com o mostrar pai, para mais alguém da família. com a família. Isso acontece também, né? Porque não é como comprar uma bolsa, né? É algo muito grandioso. E assim, quando chega um casal para comprar um imóvel, qual que é o diferencial que eles mais procuram? Então, hoje, principalmente nos lançamentos, né? Nós vendemos muito imóvel de terceiro, que nós falamos, revenda de imóveis. Mas eu, claro, eu atuo também, conheço muito o lançamento. E hoje a gente percebe, assim, que o casal, ele quer dentro do imóvel algo que seja um ambiente para ele, um ambiente para ela. Às vezes ele tem alguma... separado. Sempre, né? Banheiros separados também. Isso é o luxo, né? Você ter ali Isso é o seu mínimo, closet, gente. isso é o mínimo. Eu acho que até para um casamento, né? Isso faz diferença. Ter um espaço, E ter um espaço, às uma vezes. individualidade dentro Isso a gente- do próprio ambiente. Claro, quando pode, né? Nesses novos, inclusive as consultoras estão fazendo dessa forma, né? Elas procuram, elas deixam ambientes abertos e você pode, depois da compra, você pode personalizar. Aí Esse é o acaba, grande luxo hoje, inclusive. aí acaba aquela reclamação da toalha jogada, Ai, Isso em não qualquer existe, lugar. dois chuveiros, duas pias. Não acontece mesmo? Eu acho que acontece às vezes, hein? Não, E, isso é e como é que está muda. o mercado em Curitiba? Está um mercado aquecido? Que eu vejo muito empreendimento. Então, nós atuamos no mercado de alto padrão. Esse mercado não tem crise. Eu estou há 15 anos e não tem crise. Se a taxa Selic sobe, vai de uma forma. Se a taxa Selic baixa, vai de outra forma. Mas você investir em imóvel ainda é o melhor investimento, o mais seguro, o mais real. Então, não tem crise para nós. Claro, agora esse negócio que subiu a taxa de juros, então aquele cliente que depende de financiamento, a gente percebe assim que tem uma dificuldade, né? Mas assim, de um modo geral e pegando o nosso público por completo, não tem crise. Esse ano passado, de 2025, nós fizemos grandes vendas, vendemos imóveis assim de 10 milhões, 11 milhões, e assim, do início do ano até
praticamente todos os meses na minha equipe teve uma venda de valor alto. Você está gerindo quantas pessoas na sua equipe? Hoje, então, eu já geri quase 25 pessoas. Nossa. Só que daí a empresa foi mudando e hoje tem uma regra, que são 17 corretores por equipe, né? Mas eu já cheguei a trabalhar com muito mais. Eu para mim, não me atrapalha, porque falar um gestor não consegue. Para mim, isso não é uma realidade. Tem uma corretora que hoje ela mora nos Estados Unidos, mas desde a pandemia, eu trabalho com ela até hoje. A gente faz reunião online. Quando tem um cliente aqui, ela me liga, eu vou lá, atendo o cliente dela aqui. Então, assim, eu acho que se você consegue, né, fazer. E você está viajando bastante, né, Denise? Eu viajo bastante, assim, para esses eventos, cursos, eu faço bastante. E eu procuro também, isso também eu acho que faz diferença, quando eu faço viagens, assim, lazer, viagens pessoais, eu sempre procuro conhecer coisas boas, coisas que você consiga entender o verdadeiro luxo. Então, é um investimento, mas Quando eu você faço. vai mostrar um imóvel para um cliente, você estuda o cliente antes? Você procura saber quem é ele? Então, sempre, porque hoje mesmo aconteceu, uma corretora me passou, entrou um cliente para ver imóvel de 8 milhões. Então, a gente já pede a CNH do cliente, e aí, enquanto o jurídico faz uma análise ali, eu faço aquela análise mais humana. Eu coloco no Google, eu procuro nas redes sociais, porque aquele cliente, ele existe. E se E você você já avaliar, entende. se na sua A de hoje não avaliação, passou, por exemplo. você mesma pode ter esse feeling, A gente, esse a insight, gente já entende. assim, acho que não é um E, cliente para isso. como que Entendo. como é que você descarta? Pois é, hoje foi exatamente essa pergunta. Ela falou, e eu respondo o quê, né? Então, nesse momento, por ser essa época aí de férias, a gente falou para ele que não dá para fazer visita na casa porque o proprietário está viajando, por ser esse período de férias. festas. Então, foi fácil, mas às vezes não é. A gente teve uma situação uma vez, eu recebi uma ligação da corretora, dizendo que ela estava na frente do condomínio, era uma casa também de valor alto. O cliente não era nosso, era uma parceria, então ela desconhecia o cliente, mas enfim, deveria conhecer, deveria ter pedido, né? Isso serviu até para a gente mudar várias regras assim, que eu tenho na São minha equipe. questões de segurança também. Independente se o cliente que seja uma outra imobiliária pedindo uma parceria, né? A gente exige hoje documentação do cliente. E antigamente ele passava o nome e o CPF. Hoje a gente exige que mande a CNH, porque é mais seguro. E também o cliente que manda uma CNH, ele também está com interesse, não, né? Porque está mandando documento. E aí ela me ligou que estava lá, que a corretora chegou com o cliente e que não tinha condição de entrar com aquele cliente. E daí, né? Aí você tem que pensar muito rápido, né? Eu falei, bom, e agora, né? E era um condomínio de casas. E daí eu falei, me dá 2 minutos aqui para eu pensar o que falar, né? E aí em seguida eu liguei e falei, olha, Vali, peça desculpas para a corretora e diga que a cliente proprietária esqueceu da visita, que você está interfonando e ela não atende, e simplesmente não tem ninguém na casa e a pessoa esqueceu e saiu. E assim a gente resolveu. Depois até o corretor fez reclamação, mas naquele momento a gente protegeu todo mundo e principalmente a dona do imóvel. Nunca aconteceu nada em 15 anos, mas às vezes a pessoa quer passear, não tem perfil de por compra. curiosidade. E não fica bom, porque o cliente confiou um imóvel de valor alto para nós. Então, a gente tem uma responsabilidade até de não fazer aquele cliente perder o tempo. E se é dentro de um condomínio, coloca em risco os outros moradores também. Então, a importância da segurança nesse momento da visita é isso também, Tem né? Pensar nas pessoas que estão em volta daquele imóvel. E você falou aí de parcerias, e eu queria entender se você tem parcerias com decoradores, arquitetos, para estar indicando aí para os seus clientes que querem fazer alguma decoração mais personalizada, uma mudança mesmo no imóvel. Então, não temos parceria, mas, claro, a gente tem o relacionamento e conhece, né, muito arquiteto, mas assim, parceria não, porque depois
às vezes você indica, pode dar algum problema, e daí veio a indicação. Você compra um problema que não é teu. É melhor não se envolver Então, nós não com fazemos essas parceria. coisas. Mas eu tenho uma coisa interessante na minha equipe. Eu montei, assim, algumas formas de trabalho que são minhas, né? Então, na minha equipe, tem corretora que é arquiteta, tem 2 arquitetas, tem engenheira civil, tem advogado. Então, eu acho que essas profissões, elas também ajudam, porque esses dias eu estava fazendo uma filmagem e recebi uma ligação de um cliente de São Paulo que comprou um imóvel de valor alto conosco e vai começar as reformas. E eu estava lá, e justamente tinha essa arquiteta que trabalha comigo, ela estava na mesma filmagem. E aí eu recebi um WhatsApp do cliente e ele perguntando assim: você pode indicar a empresa de segurança, de câmeras e tal e tal? E eu, na hora, falei, ela estava ali, eu falei, eu sim, posso, né? Fui lá, falei, me ajuda, passa seus contatos. Então, assim, naquele momento, eu resolvi assim, em 5 minutos, porque eu estava com uma arquiteta na minha frente, que é corretora, mas ela tem o trabalho dela e ela entende, e ela tem o É um relacionamento dela. know-how, né, da área já. Não, ela me passou em 5 contatos na hora, eu resolvi assim em 5 minutos. Então você ficou bem nessa situação, o cliente gostou também, né, que teve as indicações. Por exemplo, tem essa corretora que é engenheira civil. Esses dias a gente pegou um terreno para venda, entrou inclusive na Matheus Leme. E eu pensei: "Ai, quem que vai lá comigo, né?" Eu falei, ela, porque ela é engenheira civil, ela entende, ela tem noção ali porque é um terreno para ver o que que dá para fazer. Então tem ali a guia amarela, você já entende o que que dá para fazer, mas se você vai com uma pessoa que já tem uma noção, Facilita muita coisa. facilita. Então foi a proprietária do terreno e eu já cheguei com essa corretora aqui, engenheira civil. Então você acaba que você faz ali um trabalho na hora brilhante, porque você levou a pessoa certa, né? Então isso também é É bacana. importante. E assim, além dos acabamentos de luxo que esses imóveis possuem, como a gente tem ganhado consciência, né? Temos aí consciência de sustentabilidade, de impacto ambiental. O que que você pode falar um pouco sobre isso na hora da venda desses imóveis? Reutilizar a água ou energia solar? Como que funciona? É. Então, isso está se aplicando mais para os imóveis mais novos, né? Mas eu até já dei até uma entrevista sobre sustentabilidade e bairros sustentáveis que nós temos em Curitiba, que são os bairros sustentáveis, são aqueles que têm o parque no entorno e que tem uma ciclovia que você possa chegar até de bicicleta perto do imóvel que você vai morar. Então, nós temos isso, Ecoville. Vigorrilho, né? Ecovilha. Ecoville, eu vi também que ali é Jardim Botânico, então em Curitiba já tem. E a sustentabilidade, os prédios hoje, os novos, todos têm total preocupação. E isso é muito bacana, porque o jovem, até no livro que eu falei para vocês, eu estudei sobre o perfil do jovem comprador, porque hoje tem muitos jovem assim, de 30 anos, que já se deu bem na vida e que já está comprando imóveis de valores altos. Normalmente eles estão nessa área aí mais de TI, né? E eles vão comprar um apartamento que eles entendam que é sustentável, que está preocupado com a natureza, com o meio ambiente. É interessante, isso está vindo do jovem. Já tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. Então, os prédios hoje têm, sim, tem reuso de água. Isso é, na verdade, acho que até o mínimo, assim. Placa solar, essas casas todas em condomínio têm, né? Mas, assim, tem algumas construtoras que têm, por exemplo, as fachadas dos prédios que eles constroem, se é face norte, é um tipo de vidro de película, se é face sul, então para manter o interno mais confortável, a parte térmica, para você gastar menos luz para climatizar, seja no verão ou seja no inverno, né? Então as películas no entorno dos vidros, então veja que interessante, fazem às vezes vidros mais espessos para reter o calor e para gastar menos luz. E até mesmo a questão de isolamento acústico também, né? Que também é muito importante. E falando disso, existe aqui em Curitiba algum bairro que tenha
essa questão de preocupação com barulho, com sossego, porque nós estamos numa capital, né? Como que funciona isso? Pois olha, com barulho, sossego, eu não sei, acho difícil. Assim, os condomínios de casas no parque, nos entornos. Eu moro em condomínio de casa no Parque Tingui. Ali a gente tem uma questão de barulho e que não pode, que eu sei que é lei depois das 10 da noite, mas ali é levado muito a sério isso. Então, o Parque Tingui, por exemplo, é um parque que não tem aquilo que tem ali no Barigui, de barulho, som, carro parado, só isso não pode lá, né? Então, tem. Agora, a Ecoville, aqui em Curitiba, eles têm um negócio bem bacana, que o zoneamento lá, para você construir o prédio, você tem que manter um bosque. Então, se vocês repararem, por isso que a Ecoville é lindo, se vocês repararem, todos os prédios têm um bosque. Arborizado, né? E é um bosque que você tem que manter para construir. Então, ali você criou bonito, né? É um verde, virou sustentável, né? E é uma coisa que faz bem, né? Imagina você estar ali num pulmão verde e morando ali todo dia com a natureza, né? Desculpa, pai, amiga. Ainda pegando essa ideia da arborização, dos bosques, hoje tem condomínios muito completos, que são os condomínios club. Sim. E tem muita procura disso, principalmente quando Tem. é o condomínio de apartamentos. Tem. Olha que interessante. Hoje tem muita gente de fora vindo morar em Curitiba. Tem muito paulista vindo para cá, ali na cidade industrial, que tem todas aquelas indústrias, tem muita gente de fora. Então, esse pessoal, eles não são sócios de clube, né? Porque o curitibano é sócio de clube, mas assim, a pessoa que vem de fora, né? Então, eles querem o condomínio assim, que tenha toda essa área de lazer e tem áreas maravilhosas, né? Para que a família aproveite, use o próprio condomínio. Então, é sim Tem importante. condomínio que tem até serviços 5 estrelas, de hotel 5 estrelas. Tem alguns Com prédios spa, que com tem tudo. concierge Eu acho espetacular, espetacular. Tem alguns aqui. E nós fizemos uma venda num desse, um valor bem alto. E se você chega em casa e está com preguiça de cozinhar, você liga e o restaurante, que funciona 24 horas, traz a tua comida e você paga no final do mês na conta do condomínio. Condomínio. Tem uns que tem vaga para estacionamento de carros de colecionadores, né? Tem. É, E você coisas- pode comprar 10 vagas. Tem coisas bem diferenciadas, Tem. né? Um mercado realmente bem curioso. Tem. E você falou dessa vinda de pessoas de outros estados morar aqui em Curitiba. Isso faz com que aumente o valor dos imóveis? Olha, eu acho assim, ó, quando a demanda é alta, acaba que, Lei né, da oferta e procura. é a lei da oferta e procura. Então, eu acredito que pode ser até um fator, assim, sabe? Mas o que eu acho que realmente hoje os prédios novos, as casas novas, elas oferecem muito. E acaba que o metro quadrado ele sobe mesmo, porque não tem como você vender pelo mesmo metro quadrado de antigamente. Se você hoje tem casas espetaculares e que realmente a pessoa, a construtora, gastou muito, né? E é para você ficar E em casa, né? Para você pra você gostar, ficar em curtir o casa. seu lar, Para você ter ficar em casa. conforto. Se mora num Ter condomínio aconchego. desse, você não sabe mais de casa. Falando em condomínio, eu tava. Tem alguns meses isso, eu tava olhando aquele Age 360. Uhum, E ele é um prédio que ele é esquisito, porque ele é todo feito de concreto, mas ele é vazado, né? Por uhum. fora. É bem moderno. Moderníssimo. Tem uma vista incrível lá no Tem, Ecoville. tem. 13 milhões um apartamentinho lá. E aí eu fui olhar por dentro, porque eu tava em algum anúncio, eu falei, deixa eu ver, eu tinha curiosidade. Porque primeiro que você passa por fora é uma construção que chama atenção. Uhum. Aí se você olha fotos mais de pertinho, você consegue ver detalhes que lá debaixo da rua, do trânsito, você não vê. E aí eu falei, quero ver por dentro. Aí um dia eu achei um anúnciozinho e consegui ver. Acho que eu tava no Instagram. E aí eu consegui ver. Aí eu falei, agora eu posso dar a minha opinião. Assim, não gostei. Se eu tivesse os 13 milhões, esse eu não daria. Não me encheu os olhos. Assim, achei meio estranho, meio esquisito. Muito aberto. É uma construção É moderna, muito né? moderno. Eu gosto do E- contemporâneo, mas também com um pouquinho
Mas do tem antigo. a própria construtora Isso. que fez do Age, ela está fazendo um outro que já é um outro estilo, né? É um prédio mais baixo, bem arborizado. Então, mas é um sucesso, né? Tá vendendo bem. Vendeu super bem. Vendeu todas as Eu unidades acho já? eu acho que a consultora não tem. Hoje tem revenda. Nós Ah, tá. mesmo, na minha equipe, tem uma revenda. Tem duas revendas lá. Mas assim, de cliente investidor, que agora que o prédio está pronto e habitado, eles colocaram para venda. Mas eu acho que a consultora vendeu tudo. Aqui tem um prédio também de uma história, né, daquele redondo, ali no Bigorrilho, ele foi um O fracasso que era na para girar e época. não gira. Era para girar em É 360 perto do graus Age, ali. inclusive. É pertinho. E ele foi um fracasso, não vendeu nada e acho que foi a leilão, o prédio até agora. Ninguém nem no leilão quer comprar. Nossa, há anos tem essa história. Eu ouvi O falar. prédio que ia girar, mas não gira. Porque eu gosto mesmo eu gosto de construção, de arquitetura, de É uma decoração. coisa que é Eu gosto, bacana. apesar de eu não ter nada a ver, né? Não sou engenheira nem arquiteta, mas eu gosto. E falando que já tem esse aí que acabou caindo em desgraça, eu queria saber se tem algum imóvel aqui em Curitiba que é famoso pela sua arquitetura, seu design, porque assim, eu sei que tem muita curiosidade sobre uma casa que tem ali bem em frente ao Barigui. Ah, Casa Branca. Parece a Casa Branca Essa mesmo. de Washington. Além dessa, tem alguma outra que as pessoas têm muita curiosidade e usam como referência? Na verdade, assim, ó, tem prédios que viraram ícone, que a gente fala, né? Então, que são uma referência pela arquitetura, né? E prédios antigos, por exemplo, tem o Springfield, que é um prédio no Batel. Nossa, desde que eu sou criança existe aquele Springfield. E ele é uma arquitetura que chama atenção e ele virou um ícone. Você fala, todo mundo sabe. No Cabral tem um outro, na Ecoville tem. Então, tem prédios que viram referência. Agora, assim, que gera uma curiosidade. Ali, eu acho que essa casa, eu sei que você está falando, eu também sei quem é o proprietário da casa. Ali, eu acho que virou meio que um ponto turístico, né? Porque você faz a curva ali, enxerga a casa. O Cabral deve ser o O Michelangelo. Michelangelo no Cabral. E na Ecoville também tem, né? Alguns. Né? Tem o Lac Le Mans, por exemplo, que é um prédio antigo, bacana, que é meia quadra. Eu acho que foi a primeira pista de skate, que o prédio que Dentro do tivesse condomínio. pista de skate foi lá. Então, ele ficou famoso por isso. O que é o luxo do luxo, para a gente saber de um novo condomínio, por exemplo? O que ele tem que ter que o cliente desse setor de alto padrão vai gostar e vai querer para aguçar ele a comprar o imóvel? Então, eu estudo muito sobre isso. É o que eu tenho mais estudado e escrevi no livro. Então, assim, hoje o luxo, ele não é mais o acabamento. Detalhes de Eu já ouro. vi assim, Isso é cafona. uma vez fui trabalhar uma cobertura que tinha torneira banhada em ouro. Isso não é luxo. Isso não tem mais nada a ver com luxo. Hoje é brega, Luxo cafona. hoje O que é um é luxo pra ele? serviço. Então, por exemplo, o concierge, que vocês falaram nisso, é um luxo. Agora eu estava num evento em São Paulo que chama Missão Alto Padrão e Luxo. Então, nós fomos num apartamento apartamento de 50 milhões. E eles estavam falando sobre o concierge. O que mais me chamou a atenção não foi o apartamento, foi o concierge. Então, por exemplo, você chega lá, isso tem em Curitiba, chega na garagem, sempre vai ter um funcionário dentro da garagem esperando. Você chega com o teu carro, ele descarrega, né? Ele sobe, ele deixa na porta, compra as malas, o que for. Nesse prédio que nós somos em São Paulo, é mais do que isso. Não só eles fazem isso, como eles entram no apartamento e chegando lá vai ter uma camareira do prédio, paga pelo prédio. Claro, você está pagando aquilo no condomínio, mas enfim, é funcionária do prédio. Ela descarrega a tua compra de supermercado e guarda na sua despensa. Olha. O que tem de geladeira, ela guarda na geladeira. E se você chega de viagem e permite, ela entra, ela desarruma a tua mala. O que é para lavar, ela põe para lavar. O que é para guardar no cabide, ela arruma. Ai, que maravilha. Isso tem, isso é o conceito. Então, e o luxo não é mais assim, então, um móvel espetacular, não. Um mármore, não sei das quantas. Assim, claro, móveis assinados
sempre será luxo, né? Agora, por exemplo, o entorno, a vista. Então, agora eu estava estudando que você cozinhar numa vista verde, ou uma vista de um parque, ou de um lago, isso é luxo. Você chegar e cozinhar. Uma delícia, você tem prazer, né? Você tem prazer. Então, esse prazer que você sente onde você mora é o verdadeiro luxo e é o novo luxo que eles estão falando, que é o quiet luxury, né? Que é o que não aparece, mas você sente. E você tem que treinar, então é o que a gente faz, é treinar a pessoa que vai mostrar para que ela consiga fazer com que o cliente sinta isso. Transmitir isso. Então você não está mostrando o móvel, você está mostrando a vista. Você está mostrando a experiência. Você está vendendo experiência, comodidade. Então, a hora que você entende isso, você consegue passar isso para o cliente e você consegue fazer com que um cliente, por exemplo, prédios antigos, tem metro quadrado lá de 7 mil, mas o novo é 25, a mesma metragem, o mesmo tamanho. O que faz um cliente não comprar o de 7 e comprar o de 25, né? Então, você tem que mostrar isso e a pessoa tem que entender, né? Então, a gente recentemente vendeu um apartamento de, acho que 8 milhões no Batel. E a compradora, ela queria caminhar a pé. Ela queria fazer as coisas a pé. Então, já não... Vários bairros já não dá, né? Ecoville, por exemplo. Não dá para fazer a pé. Então, ela queria... Então, ali onde ela comprou, ela vai ao shopping, Pátio Batel a pé. Ela vai em restaurante na Avenida Batel a pé. É o caso de meus pais, que têm 70 anos, se mudaram do Rio para cá, foram morar no Batel, coladinho na Praça do Japão, porque eles queriam ter essa liberdade de fazer. Eles têm carro na garagem, mas eles queriam descer, de repente, numa padaria. Se precisa de um remedinho, vai na farmácia. Veja que bacana. Então, eles estão super felizes porque eles estão fazendo tudo certinho. Então, quando você vai atender o cliente, você tem que fazer essas perguntas. O que você quer, o que você gosta. Para você também não ficar oferecendo lá, por exemplo, os teus pais, um apartamento onde ele vai ter que pegar o carro. Não é o que ele quer. Então, você tem que entender. Então, eu treino muito a minha turma para ter esse olhar e fazer perguntas e escutar, né? E eles pedindo assim, eu só tem que ter garagem, tem que ter portaria 24 horas, tem que ter uma academia para fazer as atividades. Tem que entender um salão de festa. Aí a minha mãe queria com piscina, não encontrou. Não achou. E aí foi para aquele lá que eles estão. Mas quem sabe a gente sai de 1,5 milhão e vai para um de 8 milhões, aí já melhora, né? Porque todos que eu gosto daí muito bom. O gosto é bom, né? O Bigorrilho é um bairro que oferece tudo isso também. O Bigorrilho tem uns prédios bem bacanas. Eu sempre gostei de morar lá justamente pela comodidade. Apesar dos imóveis lá serem mais antigos, né? Não ter às vezes não tem tanto espaço. Na via rápida que vai chegar na Ecoville, né? Porque o Bigorrilho, ele é uma ligação assim, né? É Batel, Champanhar, Bigorrilho e Ecoville. Então, ele é uma ligação. O Bigorrilho mais próximo à Ecoville tem muito lançamento. Tem. Tá tem muito mesmo. bacana. Não, aí quando eu cheguei aqui, vindo do calor do Rio de Janeiro, cheguei aqui, eu dizia assim, lá no Rio de Janeiro eu dizia, luxo é ter uma banheira de hidromassagem, ou então um closet bem grande. Aí quando eu cheguei aqui, não, gente, esquece a banheira, luxo é ter um piso aquecido, é ter uma lareira, eu falei, já mudei meu conceito de luxo. E Curitiba tem muito isso, né? Então, aí você vê que o luxo é a sensação, né? Do conforto, do bem-estar, do conchego, né? Então, a gente vê que cada vez mais o mundo, né, tá caminhando para isso. E às vezes, por exemplo, tem muito jovem que já está comprando apartamentos menores, mas que tem que ter tudo isso, né? Então, também tem aqui já. Eu reparo também nesses apartamentos, nesses imóveis de luxo, a tecnologia bem avançada, que eles gostam, eles curtem, eles dão valor, não só para os jovens, né? Não, uma televisão acoplada no teto, que desce automaticamente, a cortina também que fecha, que tudo que é você high-tech, comanda que tudo tudo pelo ou comando de voz, ou controle remoto. Celular, né? Ou celular, ou na parede tem, né? Um dispositivo ali. Alexa. O Alexa. Isso é bem bacana. Vamos falar do seu livro? Que você trouxe pra gente ver? Manual do Corretor Manual do de Luxo. Corretor de Luxo. O que tem aí dentro? Então, olha só, eu tenho um filho
que tá fazendo esse ano é a FGV em São Paulo. Fez agora em 2025, né? Então, eu comecei a frequentar mais e tal. E um dia, tem uma palavra que chama serendipidade. Não sei se você já sabe. É você estar, assim, com a mente aberta. Quando surge uma oportunidade, porque não adianta, às vezes, você passa, mas você não enxerga. Então, é você estar aberta para uma oportunidade, um novo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui para São Paulo e vi um dos corretores que fez o livro no elevador do hotel onde nós nos hospedamos, lá no início, quando ele estava começando a procurar onde iria ficar e tal. E eu comecei a seguir no Instagram. Eu olhei aquele que eu falei, nossa, já sei quem que é, tal. Comecei a seguir. E comecei a seguir no Instagram e imediatamente, na semana seguinte, já vi algo falando sobre o livro. E aí eu passei uma mensagem para um outro corretor de São Paulo que eu já conhecia, mas que ele não me conhecia, imaginei que ele não me conhecia. E falando, olha, eu queria entender um pouquinho mais, né? Eles estavam procurando pessoas e tal. E daí, na hora, ele me respondeu, mas assim, em 5 minutos ele falou, Denise Bianco, eu sei quem você é e eu quero você no nosso livro. Eu levei até um susto. Falei, nossa, gente... E aí começou, eu nunca imaginei na minha vida fazer, né, escrever um livro, jamais, né? Eu fui coautora, mas nunca imaginei. E foi um processo que demorou, assim, do início do ano até junho. Foi o lançamento nacional e foi em junho. Então, eu vivi uma coisa, assim, inédita, né, e diferente. Desde você participar de reuniões, e todas online, porque tudo isso ocorreu numa editora de São Paulo, e eu aqui. E depois... descobri que para escrever um livro você tem que ter lá a quantidade de caracteres aqui e ali, né? Então, tive que entrar nesse mundo e aprender um pouco. E você faz o teu tema, depois você passa, será que vão aceitar, não vão aceitar? Então, foram etapas assim que foram passando e foi tudo dando certo, e até que chegou o lançamento e foi uma festa, foi um evento, foi numa editora em Alphaville, super bacana, luxuoso. E aí lá eu descobri que eu era a única, não só de Curitiba, mas do Paraná. Caramba, que honra, né? E muitos outros corretores, 2 de Miami, um de Dubai. Olha, E foi muito legal, assim, e cada um tinha o seu capítulo. E você tem que mostrar ali em 8 páginas, algo assim, tudo que você sabe. Não é você contar a tua vida, né? A tua vida a primeira página. É você mostrar como que você pode participar de um livro, né? Que, na verdade, vai ficar minha história, né? Isso que eles falaram. Eu acabei participando de algo que futuramente vai estar sempre lá para quem quiser comprar. É um legado. história. E fica para a história e é um legado, né? Então foi algo muito bacana. E é uma sensação de reconhecimento pelo teu trabalho, Nossa, tua trajetória. Foi. E já surgiram daí, assim, por exemplo, já recebi uma ligação de uma blogueira, Olha, que na verdade quem ligou foi um corretor de São Paulo, mas essa blogueira, uma blogueira super famosa com muitos mil seguidores, e ela ouviu falar e deixou o imóvel dela aqui em Curitiba para venda comigo. Então, assim, Que bacana. você percebe, você começa a sair um pouco de Curitiba e vira meio uma cidadã. ou seja, você assim, já virou uma né? referência no mercado. Então, né, achei nesse isso, Legal, parabéns. achei muito tipo bacana. de orgulho, né? Então, trouxe, inclusive, para vocês. também. Ai, muito Acho que é obrigada. uma dedicatória. Vou fazer. E falando sobre referência, já que você é uma referência aqui no Paraná e já está sendo no Brasil, a gente tem a Mônica, que é mercado de luxo também, e já está conhecidíssima na internet. Acho que a rede Sim. social fez ela ficar conhecida. Sim, E várias pessoas que não são do nicho, do ramo, como eu, por exemplo, a gente acaba seguindo ela, porque ela virou realmente, ela tem uma metodologia diferente de apresentar o imóvel. A tem. gente assiste o vídeo gostoso, né, daquela forma, e curiosa com as informações e com tudo. A gente repara o jeito de se vestir, de se comportar, de falar, de andar, Ela até de fala, cabelo, né, que tudo. ela usa lá determinadas coisas para fazer vídeo. É. E aí eu queria saber o seguinte, porque como mudou muito o mercado de corretagem no Brasil, inclusive no mercado de luxo, ela
traz essa visão de que até na rede social também houve uma mudança. Você também Total. teve que se adaptar para fazer vídeos, para ter um social media, um marketing digital na sua equipe, e você teve que se adaptar. Ai, de repente eu sou muito tímida para olhar para a câmera, mas eu tenho que fazer isso, porque é diferente você mostrar um imóvel para o seu cliente e mostrar um imóvel no vídeo, que vai ver. E antigamente nem tinha, você nem Não fazia, existia isso. não existia. Daí era aquele Instagram assim de imobiliária, algo bem Que era padrão, foto. né? Foto, Só foto. basicamente, Agora é vídeo. basicamente E foto. o vídeo vende, Passado né? de alguns anos para cá, começou essa questão do vídeo. Eu, durante a pandemia, eu tive uma ideia de criar um Instagram, não da imobiliária, eu tenho um Instagram meu, da minha equipe, Denise Bianco, e comecei a investir. Assim, tive essa ideia, falei, como que eu vou me destacar como equipe perante tantas equipes, até da própria imobiliária que eu tô, que tem outras equipes, então eu queria mostrar, assim, que a minha equipe era diferenciada e é pelo Instagram que você consegue. Sim. Então eu comecei a fazer essas coisas, então esses vídeos eu comecei de forma, assim, tipo, fui aprendendo mesmo, né? Meio sozinha, eu comecei a criar eventos, eventos assim, chamo uma pessoa, outra, faço evento, a gente fez uma Faz um vez... brunch, faz um Uma vez a coffee gente fez um break. evento de Páscoa, fiz um open house numa casa, a casa vendeu na semana seguinte. Olha, Aí nós chamamos assim uma empresa que de alimentação, uma que fez a mesa posta, sabe? Eu comecei a criar isso, faz tempo que eu ando fazendo isso. E, por exemplo, comecei a criar equipes de beach tênis, que a gente joga beach tênis, então fiz eventos em academia, e daí marco a academia, daí a academia já fica esperando que você faça o evento, e daí comecei a fazer assim, kitzinho para minha equipe, né? Toda a equipe de Denise Bianco, então, necessaire e camiseta. Então, faz tempo que eu tô nessa pegada, assim, que aqui em Curitiba não tem. Quando eu comecei, não tinha. E agora tem, mas não assim tão forte. E esse ano de 2025 eu resolvi profissionalizar mesmo. Então eu tenho hoje, pessoalmente, um marketing meu, videomaker, eu saio com eles, aí eu acabei ficando responsável por fazer os vídeos, porque às vezes o corretor tem vergonha, mas também a gente vai desenvolvendo, vários da minha equipe já estão fazendo. Mas eu faço isso, então, além de tudo, lá eu ainda vou e a gente usa assim, para você fazer um vídeo, eu normalmente faço uma vez por semana a gravação, é uma manhã inteira. Sim, Dá um trabalho dá louco. muito É. E tem que trabalho. fazer edição, e eu faço alguns vídeos também de autoridade, então eu tenho que mandar, eu estudo o conteúdo, daí eu mando o conteúdo para o marketing, daí eles criam o texto, daí eu tenho que ver se o texto está ok, aí você vai para as filmagens, 2, 3 horas de filmagem, então é algo assim que dá trabalho, mas acaba que você vai tem criando resultado. tem resultado, muita gente. Esse ano passado, de 2025, eu fiz a revista do Clube Curitibano, me chamaram. Então, eu fiz a revista, apareci lá, fiz questão de botar foto da minha turma, contar a história do livro, até foi pelo livro que eles ficaram sabendo. E então acaba que você vai criando um nome porque você está E a aparecendo, visibilidade. né? E assim, ao mesmo tempo, você também não adianta você. Eu tenho algumas pessoas que eu vejo que fazem, mas assim, você tem que ter o resultado, né? Não adianta só você estar ali no Instagram. Você tem que ser realmente, tem que ter alta performance, tem que ter resultado, para que também tem que entender, tem que conhecer, tem que estudar, tem que. Senão também fica uma coisa meio vazia, bonita, mas vazia, né? Então, Sem conteúdo. sem conteúdo. Então, até por isso que eu estou fazendo esses vídeos mais de conteúdo, de autoridade mesmo. Então, falando de temas, para mostrar que a gente sabe, né? A gente faz tudo isso, mas também tem muito estudo por trás, tem meta e tem resultado, né? A minha equipe é uma equipe de alta performance que há anos e anos e anos eu atinjo o resultado, meta, tudo que colocam. Mas exige que a gente esteja sempre estudando, né? Isso nós E fazemos se e eu adaptando cobro com o mesmo. mercado, se reciclando, Se reciclando, indo se atualizando. atrás. É isso aí. E o que que vocês esperam para esse ano de 2026, para o mercado de vocês? E, Alguma mudança?
Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que o mercado vai estar bom. Já me falaram, que vai ter, acho que vai mudanças e Copa, É um ano de eleição? é o ano da eleição e de Copa e tal. Eu acho que isso não afeta em nada. Porque, assim, eu tenho a vivência de 15 anos e sempre tem, né? Uma eleição e ganha um e ganha outro e crise não afeta. Porque eu ainda acredito, ainda não, eu sempre acreditei e eu também invisto em tijolo. Eu acho que esse é o investimento seguro, né? Uma vez eu li falando que, primeiro que todos os milionários do mundo ficaram ricos investindo em imóvel. Isso a gente sabe, né? E depois você investe e ele está valorizando enquanto você está dormindo, né? Sem esforço. Sem esforço. E às vezes uma renda passiva, né? Você compra na planta, faz um investimento assim ao longo de 2, 3 anos, depois você coloca numa locação, aquilo Vai ter sempre ali. é uma renda, ao mesmo tempo aquele bem está se valorizando, é uma segurança futura, se você um dia precisar estar ali, né? Então, e eu acho que muita gente pensa assim, a gente tem ali a realidade né, do que a gente vende durante o ano, e então esse mercado não vai acabar nunca. E o nosso mercado, ele também, ele funciona pela vida das pessoas. Então, pode ver, as pessoas casam, então elas precisam de casa. Daí, aí os pais moram em casas grandes, os filhos saíram de casa, eles querem coisas menores e vendem a grande. Então, a gente faz a venda, faz a compra do imóvel. Isso acontece bastante. Aí, os filhos compram um imóvel. Daí, às vezes, até o casal separa, precisa vender. Daí, você vende, você tem duas oportunidades, né? Você vai Eles comprar. vão precisar comprar também. Então, o mercado imobiliário, ele se movimenta conforme a vida da pessoa. E tá todo mundo casando, separando O tempo todo. o tempo todo. Então o mercado vai estar sempre bom, sempre aquecido. Muito Então legal. eu sou bem otimista. Vamos encerrar? Já deu? Passou um tempinho, uma Vamos. horinha de bate-papo. Que prosa gostosa a gente Foi conversar ótimo. sobre um mercado novo, diferente pra gente, que não é o nosso métier. Mas é bem bacana. Deixa eu pegar aqui o livrinho para mostrar para vocês, que a gente depois vai dar uma olhada com calma. Manual do Corretor de Luxo. A Isso. virada de chave. Virada de chave que a Denise Bianco teve na vida dela. E ela passa isso aqui para os outros corretores também, pessoal que está entrando nesse mercado. Adorei conhecer, saber das curiosidades, dos bastidores desse mercado. Que bom, obrigada pela oportunidade. Nós que Imagina. agradecemos você ter aceito o convite. Eu E realmente sucesso, faço o que eu gosto. sucesso para 2026, com muitas Para vendas, vocês também. muitos milhões. na conta Parabéns de todo também mundo. para vocês. Obrigada. E vamos deixar o arroba dela, né? Das redes sociais, para estar Tá aí, ó. conhecendo, para estar Isso, seguindo, sigam. engajando. E quem sabe alguém que queira investir ou no imóvel ou nessa carreira. Espero que esse episódio seja aí também abertura de portas para as nossas seguidoras. Isso Um aí. grande beijo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.